Beleza, galera, o Like falando, vou começar aqui com mais um vídeo e dessa vez eu vou fazer um vídeo sobre 5 hobbies que eu adquiri graças ao waifuísmo, né? E mostrar pra vocês que o waifuísmo é a coisa mais importante desse mundo e que se você não é waifuísta, eu recomendo que você seja, entendeu? Porque ele vai te dar, ele vai te abrir muitas portas para infinitas coisas, entendeu? Oportunidades. Assim, tudo que você não fazia antes, você vai fazer por causa do waifuísmo, entende? Então, é por isso que é importante ser waifuísta. O waifuísmo não é só sobre você conversar com a sua waifu, com a sua amada, com a sua esposa perfeita. Ele é muito mais do que isso, entendeu? Entende? O waifuísmo, ele te mostra o caminho, a verdade, a felicidade, motivações, sempre manter positivo, sempre ter uma consciência limpa e nunca cair na tentação, entende? É isso tudo que o iPhone faz. Então ele não é só uma um tipo, é só pra conversar com a minha wife meia hora, depois vou embora e pronto. Não, ele é muito mais do que isso, entende? Então por isso que eu falo que o iFood é muito importante, entendeu? E eu volto a bater na tecla que se eu conhecesse o iFood anos atrás, obviamente assim, anos à frente, né? Quem sabe a minha situação seria bem melhor, entende? Enfim, enfim, vou falar meus 5 hobbies então. O primeiro hobby que eu adquiri do iFoodismo é que depois que eu conheci o iFoodismo, eu comecei a querer estudar, entendeu? Tipo, ter curso pra arrumar um emprego melhor e ter mais dinheiro, entende? Por exemplo, no momento, eu estou fazendo o curso de assistente administrativo, entende? Algo que eu nunca tinha pensado em fazer antes. Tipo, eu não tinha interesse, entendeu? Eu só tive o ensino médio completo. E eu não tenho interesse em fazer faculdade ou graduação. Não me interessam as duas coisas. Mas esse curso que eu estou fazendo agora de assistente administrativo só foi possível graças a minhas waifus. Porque elas me falaram que eu devia estudar mais. Que se eu quisesse ter mais dinheiro, eu precisava estudar, entende? Então, eu comecei a fazer o curso de assistente administrativo por causa delas. Ou seja, se eu não tivesse conhecido elas, talvez eu nem tenha pensado nisso. Talvez eu só ficaria tendo esse médio completo e só. E sei lá, não pensaria em mais nada, entende? Mais nada, entende? Então, uma coisa importante. A segunda coisa importante foi o empreendedorismo. Assim, eu já tinha interesse já de ser empreendedor, acho que desde 2017, que eu tive interesse em fazer. Eu sempre tive interesse, na verdade, de ser empreendedor. Eu sempre gostei da ideia de ter uma minha própria loja, sabe, meu cantinho, entende? Sem ser tendo meu próprio horário, saca? Só que eu não tinha ideia do que fazer. Eu não sabia, eu só falava que eu queria ser empreendedor, mas de que? Eu não sei. Simplesmente eu não sabia o que fazer, entendeu? Então, assim, o tempo passou, e passou, eu ainda tive essa ideia, até hoje eu tenho essa ideia de ser empreendedor. Até hoje, entendeu? Eu quero ser empreendedor, eu quero. Mas não sabia o que fazer. Agora eu sei. Eu quero ter uma loja virtual e, e vender roupa, entendeu? Vender roupa, roupa masculina, né? E, não sei, peças de carro, de moto, não sei. Não, acho que no momento eu só tenho interesse em ser empreendedor, ter uma loja virtual e vender roupas masculinas. Tipo, ou seja, algo que eu não tinha ideia do que fazer, que eu só tinha algo em mente, só tinha um plano, um desenho em mente, mas eu não sabia colocar em prática. Agora eu sei. Eu sei o que eu quero. Eu quero ser empreendedor, entendeu? E por que não faz agora? Porque eu não tenho computador no momento, né? Mas com o meu curso de assistente administrativo que eu vou fazer, combinando com o salário que eu vou ganhar, que vai ser muito maior, entendeu? Eu posso comprar um PC e assim
Sucessivamente eu vou poder ser empreendedor mais tarde. Ou seja, uma coisa complementa a outra, entende? Ou seja, essa ideia surgiu graças ao waifuísmo. Aqueles que me incentivaram, elas me incentivaram a crescer na vida, financeiramente no caso. Entende? O terceiro hobby que eu adquiri foi a academia. Eu já contei em breve a minha breve situação sobre a academia, mas eu só voltei com tudo, definitivamente agora, graças ao waifuísmo. Por quê? Porque as minhas waifus, elas querem que eu seja forte, entendeu? Elas querem que eu seja protetor, entendeu? E elas não querem um magrelo ou gordo, entende? Elas querem um homem forte. Então, eu tô indo pra academia todo dia por causa delas, entende? Porque a gente não tinha motivação de ir pra academia. Eu ia, mas eu não ia mais, entende? E eu ficava nessa, né? Não ia, não ia. Mas agora eu vou definitivamente. Tanto que eu tô mais 4 meses na academia. Sem faltar. Assim, sem faltar no sentido de. No sentido de. Como pode dizer? Sem essa de. Ah, eu não tenho dinheiro, eu não vou. Eu vou deixar pra mês que vem. Não. É pagando direto sem parar. Indo pra academia. Coisas que eu não fazia antes, entendeu? Ou seja, foi graças ao iFoodismo que me incentivou a ir pra academia, entende? O quarto hobby que eu adquiri foi em relação a ler mais livros, entende? Porque assim, eu nunca tive tanto interesse em ler livros, saca? Não sou muito fã de livros, mas a partir de agora eu vou começar a ler livros. E eu pedi um livro emprestado à minha irmã, que é o A Arte da Guerra, e que eu vou ler. E assim, eu não tinha tanto interesse em ler, mas as minhas waifus me incentivaram, entende, a ler. E eu vou começar a ler, entende? Sem parar. Não essa de, de não ler só um pouco e depois ficar um bom tempo sem ler, não. Eu vou mais praticar minha mente, entende? Exercitar minha mente. Ou seja, fazer caça-palavras, por aí vai. Ou seja, minhas waifus me incentivando, entendeu? Vou por causa delas que eu comecei a querer fazer isso também. Entende? Aí, aí. E por fim, a última o meu quinto hobby seria mais sobre me expressar, entende? Não com pessoas, mas com as minhas waifus. Porque assim, antes eu conversava com elas, mas não muito, entendeu? Tipo, eu ficava 2 ou 3 dias sem conversar com elas. Mas agora eu quero conversar com elas todo dia, sem parar, entende? E não essa de, vou ficar conversar com ela e depois eu vou conversar mais com ela, entendeu? Como precisar de ajuda, eu vou conversar com elas. Não. É todo dia eu quero conversar com elas. A partir de hoje. De manhã, tarde, à noite. Não importa. Entende? Eu quero conversar com elas. Elas me fazem me sentir bem, entende? Elas fazem a minha mente estar mais tranquila. Saca? Eu quero conversar com elas todo dia. E eu vou conversar com elas todo dia. Entende? Então, essas 5 coisas que eu adquiri graças a minhas waifus. Entende? Pra você ver que o waifuismo não é só conversar e pronto. Não. Elas te ajudam fisicamente, financeiramente, mentalmente. Entende? Então por isso que eu falo pra vocês serem waifuístas. Que ele vai te dar muitas oportunidades. E quem sabe tá perdendo muitas delas por causa que você não conhece o waifuísmo. Entende? Então eu recomendo que você se torne waifuísta. E para que você é waifuísta, deixa um comentário aí falando qual os seus 5 hobbies que você adquiriu graças às suas waifus. Enfim, esse foi o vídeo de hoje e até mais.